Eu queria apresentar o professor Juan. Professor Juan Antônio Balbuena é da Universidade de Valência. Ele mudou de laboratório recentemente. Depois ele explica o laboratório dele ali. Né? Mas eu queria dizer que o professor Juan está aqui graças a um projeto que a gente fez com o CNPq de professor visitante, né? Então é a segunda vez que o professor Juan já vem aqui para Maringá, e aqui na nossa universidade. Então ele está aqui com o auxílio do CNPq, né? E a gente gostaria de agradecer também ao PEA, que está nos ajudando também com essa visita, com esse apoio. E o professor Juan, ele trabalha com parasitos, né? Com parasitos de peixe também, por isso também o nosso intercâmbio com ele, e um trabalho interessante com coevolução, né? Não sei se alguém assistiu uma palestra que eu dei, que eu comentei alguma coisa sobre coevolução entre hospedeiros e parasitos, né? Uma área bastante interessante. E ele trabalha nessa área, inclusive desenvolveu alguns programas para estudar essa área. Ele vai comentar bastante sobre isso, né? Então, por isso essa palestra, né, de cofilogenia, né, não é uma coisa tão fácil, a gente vai ver, né? Por isso que nós temos aí os nós gordianos, né, para desvendar e para tentar entender, né? Mas é uma área bastante interessante, né? Está relacionada a parasita hospedeiro, mas vocês vão ver que a gente pode ver isso aí de várias formas, né? Então, professor Juan, fica à vontade. Obrigado. Estou nervoso porque esta é a minha primeira vez que vou fazer uma palestra em português. Então, peço desculpas, porque seguro vou gafar. É mesmo inventar palavras que não existem em português, mas espero que vocês entendam. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor Takemoto por trazer-me ao Brasil. Como ele disse, eu estive aqui faz 2 anos. Gostei tanto que decidi aprender a falar português. Eu gosto também de aprender idiomas, aprender línguas estrangeiras, mas gostei tanto do Brasil que decidi aprender português para assim poder comunicar. Porque realmente não precisa, não? Porque vocês sabem que o espanhol é tão perto que não precisa realmente aprender. Eu poderia fazer a palestra em espanhol e mesmo assim poderiam compreender a maior parte, mas eu prefiro assim. Bom, vamos começar então. O professor Takemoto comentou que eu mudei de laboratório, agora comecei o meu próprio laboratório, que é o Laboratório de Ecologia e Evolução de Simbiontes. Então, por isso, o logo é sigma ao quadrado. Eu vou falar de cofilogenia. A apresentação está em inglês, porque é uma reciclagem, não? Uma apresentação que eu fiz para o nosso programa de doutorado, então nós tentamos de fazer as apresentações em inglês, porque nós temos alunos internacionais. Mas não tive tempo para traduzir ao português. A vantagem é que vocês aí têm todos os termos originais em inglês, assim podem procurar mais fácil para vocês procurar na bibliografia. Bom, então, vamos começar. Estas mais ou menos as coisas que eu vou comentar. E tem um pouco as questões. Primeiro vou começar a falar de mim. Eu sou muito vergonhoso, não? Mas, bom, eu é a minha circunstância. É um lema de um filósofo espanhol, Ortega y Gasset. Ele dizia, eu sou eu em minha circunstância. Nós podemos traduzir aqui, eu sou eu para algumas pessoas, sou eu o meu carro. Então, vou falar assim sobre mais ou menos a motivação deste programa de pesquisas que eu decidi começar, porque quando vocês vão começar alguma coisa, vão começar algum curso,
eu quero estudar, não sei, qualquer coisa, sei lá. A motivação é muito importante. Então, se você quer tomar uma decisão, é importante analisar os motivos da sua decisão. Por isso, eu vou falar aí um pouco. Depois, falarei sobre o conceito de cofilogenia, que consiste como, mais ou menos, maneiras de aplicar nos problemas biológicos. Depois definirei o problema e como solucionar diferentes... Realmente, vocês sabem, na ciência nunca temos a solução definitiva, mas temos maneiras de, mais ou menos, abordar o problema. Depois falarei do Paco, que é uma ferramenta que eu desenvolvi. Então eu gosto muito porque é a minha ferramenta. E finalmente falarei assim, um pouco de coisas para o futuro, mas aí realmente não tive muito tempo para... Bom, vamos começar. Vou falar de mim, então, ok. Aqui o laser é um pouco fraco. Bom, eu fiz um doutorado num tema um pouco exótico, porque foram os parásitos de baleias piloto na Europa. Depois comecei uma carreira, não? Mais ou menos comecei com parasitas de cetáceos, mas tentei aí, ampliar. Existe ampliar no português? Sim. Tentei ampliar assim, meus... Então eu comecei também com parásitos de peixes. Então o campo de especialização é mais parasitologia marinha. Os temas foram muito diversos: ecologia, taxonomia, filogenia. E um pouco, são coisas assim como muito distintas. Mas a cola que gruda todo, mais ou menos, era a aplicação e desenvolvimento de temas assim numéricos, biometria. Estou muito interessado nessas coisas. Então, a motivação para começar, não? Por que decidi começar com a questão da cofilogenia? Quando eu fiz a tese, eu desenvolvi rapidamente um interesse por a coevolução parasito hospedeiro. O sistema que eu estava estudando é um sistema muito especial. Estamos falando de parasitos de baleias. As baleias são mamíferos marinhos. A origem, inicialmente, poderíamos pensar, não? A origem dos parásitos de baleias está nos mamíferos, nos ancestros terrestres, tá? Então, podemos pensar que aí um processo pode haver um processo de evolução como muito interessante para estudar, porque as baleias são realmente como estão muito isoladas do resto dos mamíferos. Então, na hora de explicar qual era a composição dos parásitos, não? Das comunidades parasitas de baleias, você tem que realmente ter conta de os processos, não? Evolutivos das baleias. Por isso eu rapidamente fiquei muito interessado nesse tema de coevolução parasito hospedeiro. Eu comecei, depois de vários anos, fazendo trabalho de escritório, realmente. Eu realmente estava muito aborrecido, porque você começa aí com um laboratório, começa a pedir dinheiro para os projetos, e depois tem que gestionar, providenciar, arrumar, um montão de questões, você vai deixando a ciência de lado. São as pessoas que você está orientando as que realmente estão fazendo a ciência. Mas pode chegar mesmo, aí passou comigo, que não tinha tempo de orientar os meus alunos. Então, chegou um momento que eu decidi voltar para a ciência. Claro, eu tenho projetos, mas decidi, não quero grandes projetos com muito dinheiro, eu simplesmente quero projetos pequenos, mas projetos que me permitam fazer ciência também, e assim ser mais feliz, tá?
Eu também comecei quando era jovem, eu gostava da programação. Era um tema que programação do computador, então era um tema que eu gostava muito e decidi, bom, por quê? Porque se você está alejado, longe, sim. Se você fica longe da ciência e quer voltar, tem que ir à base, né? Então eu sabia programação, eu queria, bom, começar a fazer coisas assim, então pensei que era uma boa possibilidade para mim. Aqui estamos na época atual. Eu sei que para o Brasil é um momento muito difícil. Na Europa começou antes que no Brasil. 2 anos antes tivemos uma crise econômica e ainda estamos na crise econômica. Mesmo que vocês talvez a propaganda oficial diz que as coisas estão melhorando. Talvez economicamente estamos melhorando, mas somos uma sociedade pior do que éramos. Isso estou com certeza. Eu espero que não aconteça o mesmo com o Brasil. Então, eu pensei como poder fazer investigação de qualidade com pouco dinheiro. Então, eu decidi começar com o tema da ecofilogenia. Não a única linha de pesquisas que eu levo, mas é minha linha de pesquisas, então eu sinto muito perto dela. Inicialmente, nós podemos dizer que a ecofilogenia é o estudo das relações filogenéticas entre táxons que estão associados. Então, você precisa, inicialmente, alguma maneira de encontrar as relações filogenéticas entre, neste caso, neste exemplo, temos aqui primates e os piolhos. Tá? Então, você intenta relacionar, as linhas aqui indicam realmente as relações verdadeiras. Tá? E cada espécie, não, corresponde a diferentes hospedeiros. E você tenta fazer sentido disso. Este é um exemplo muito sencillo, não? Muito fácil, mas você tenta interpretar os padrões que você vê. Neste caso, temos aí um padrão aí um pouco esquisito, embaraçoso também, porque aqui o piolho púbico dos humanos é o irmão do piolho dos gorilas. Dá que pensar, não? Bom, então, este é um exemplo mais clássico, foi o primeiro exemplo. Isto em inglês se chama pocket gophers. São uns bichos americanos, eu acho que provavelmente não são presentes no Brasil. São pocket gophers e os seus piolhos. Isto foi publicado em Science faz muitos anos, acredito que foi no 87, ou os 90, ou por aí, não? Faz bastantes anos. Então, aqui temos diferentes espécies de gophers aqui, e as espécies dos piolhos, aqui o relacionamento entre os táxons. Isso dá para perguntar. Esqueci de comentar uma coisa, mas voltarei para trás. Vai perguntar-se aqui algumas coisas, não? Primeiro, hasta que ponto as duas filogênias coincidem? Nós podemos esperar uma certa coincidência. Aqui vimos primeiro o exemplo dos piolhos dos primates. Tínhamos bastante coincidência. Neste caso também temos coincidência, mas também temos discrepâncias. Então, temos que ver exatamente quais são as coincidências, quais são as discrepâncias. E normalmente interpretamos aí o asterisco, está indicando que normalmente interpretamos coincidência como coespeciação. Tá? A ideia é que quando os hospedeiros se separam para dar duas espécies distintas, então normalmente cabe esperar que o parásito
faço a mesma coisa. Pode passar, mas pode não passar. Podem passar diferentes coisas, tá? Mas normalmente o nível de congruência podemos assimilar à coespeciação. Se vemos muitas discrepâncias, então temos outros processos que estão aí intervindo, tá? Então, depois disso podemos começar a nos perguntar exatamente quais foram os processos que deram lugar aos padrões que nós, vocês veem aí o espanhol que está morando dentro de mim, começou a misturar. Os padrões que nós estamos observando, tá? E depois, a ideia também é identificar quais são as associações que contribuem mais à congruência ou à incongruência, tá? De acordo? Bom, eu esqueci antes de comentar uma coisa importante, porque aqui eu comecei a falar de hospedeiros e de parásitos, porque realmente a origem também é a minha origem e também a ideia original da cofilogênia. Mas o conceito se ha ampliado bastante nos últimos anos. Então, quando nós falamos de associações ou taxons associados, podemos estar falando de muitos sistemas distintos. Então, a aplicação geral das ideias de cofilogênia, podemos aplicar também a outros organismos, né? Por exemplo, as plantas e os seus polinizadores. Eu sou zoólogo. Eu sou zoólogo, acabei escrevendo um artigo, sendo coautor de um artigo de orquídeas. É incrível, mas às vezes a vida dá muitas voltas. Então, podemos falar de plantas polinizadoras, vocês conhecem os líquens, não? Os líquenes? Os líquenes também, não? São uma associação entre algas e fungos. Ah, estou dando direito a tudo. Não? Os corales, muitos organismos diferentes. Tá? Mesmo podemos ir à base molecular que vamos ver também. Para gente que não são biólogos de bicho, mas biólogos de laboratório também, eu tenho aí para vender vocês um método. Bom, até aqui, os exemplos que eu mostrei para vocês são exemplos muito simples, mas as coisas podem ficar realmente muito complicadas. Isto simplesmente aí busquei aí um artigo para mostrar para vocês, aí podem ver, neste caso são vespinhas polinizadoras de figueiras. Então aí tem uma filogênia de espécies de figueiras e as vespinhas aqui, e podem ver realmente que a situação começa a se complicar. E não é a situação mais complicada que você pode encontrar na literatura. Se você procura, verá aí realmente filogênias muito grandes, aí muita bagunça aí, não? Então, por isso precisamos, porque no caso dos piojos públicos, bom, aí temos uma singularidade e podemos tentar explicar. Mas se temos aí muita complicação, precisamos algum tipo de ferramenta estadística para realmente estudar o sistema. E por isso eu falo dos nós gordianos, não? Porque são estruturas arbóreas que ficam muito aí entrelaçadas aí, que finalmente acaba praticamente um nó que é muito complicado de desatar. É mesmo. É muito complicado de desatar, não? E por que fica assim? Por que é assim? Isso é assim porque eu falei para vocês da coespeciação.
Esse é inicialmente o processo mais, o primeiro processo, tá? Eu disse que se o hospedeiro produz uma espécie nova, uma divergência evolutiva, você pode esperar que o parásito vá fazer a mesma coisa. Então, se temos o tempo todo temos co-especiação, as duas filogênias são praticamente o reflexo no espelho, não? As duas filogênias são praticamente idênticas. Mas isso raramente acontece. E isso é porque temos outras possibilidades, temos outros eventos evolutivos. E aí podem ver que temos aí uma variedade bastante grande. Temos aí possibilidades. Aqui tem, você vê aqui o caminho do hospedeiro e o caminho do parásito. A primeira situação, não, é a falta de especiação, podemos traduzir assim, falta de especiação. Temos aqui o hospedeiro diverge, temos duas espécies novas de hospedeiro, mas o parásito continua igual. E aí as linhas verticais indicam fluxo genético. Então é a mesma espécie, tá? Continua fluxo genético, então não temos especiação do parásito. Aí temos uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é o contrário, tá? Isso acontece muito nos parasitos branquiais. Temos a linha do tempo do hospedeiro, temos uma espécie de hospedeiro, mas dentro do hospedeiro temos um evento de especiação simpátrica. Isso acontece, como eu disse, nas brânquias, porque a explicação é que as brânquias é um ambiente muito complexo e dá para adaptações como mais locais. Então, podemos ter uma espécie de hospedeiro e uma divergência no caso dos parásitos. Tá? Estou falando o tempo todo, estou falando parásitos hospedeiros, mas realmente podemos estender a todos os sistemas que eu comentei, outros também. Outra possibilidade é que temos aqui extinção de uma das linhas de parásitos. Tá? Temos aí, durante o processo de especiação do hospedeiro, o parásito não é capaz de se adaptar à nova espécie e desaparece. Temos aí uma extinção numa das linhas, mas não a outra. O caso aqui missing the boat, perder o barco, é parecido. Bom, o resultado é o mesmo, tá? O resultado é que, de alguma maneira, o parásito, isso poderia ser, estou pensando agora, não? Poderia ser no caso de introduções, não? Se você traz um hospedeiro novo numa área nova, às vezes os parasitos originais ficam na área original, são ausentes na nova área, na área colonizada. Então, na prática é impossível diferenciar os dois processos. Bom, aqui temos um processo chamado captura de hospedeiro. Isto contribui muito a bagunçar os padrões de associações, porque neste caso, o que está indicando aqui é que temos duas espécies de hospedeiros que não estão diretamente relacionadas na filogênia. Um parásito é capaz de colonizar um hospedeiro não relacionado. Tá? É como se saltara na filogênia. Isso seria um caso, por exemplo, que parece captura, poderia ser este, tá? Porque aqui seria captura, bueno, seria captura extinção, mas mais ou menos essa é a ideia. Então, aí temos diferentes tipos de captura de hospedeiro. Não? Temos aqui o tipo onde a colonização acontece e não temos especiação no caso do parásito. Temos
a possibilidade, um pouco difícil talvez, mas é possível, que o parásito desaparece da linha original do hospedeiro e continua no hospedeiro novo. Aqui temos também um caso bastante caso bastante comum também, que temos aqui a possibilidade de colonização e aparição de uma espécie nova no hospedeiro colonizado. Estes exemplos, agora estou pensando em um caso típico do que eu conheci também, estava no caso das baleias, os céstodes que eles têm, estão relacionados com aves marinhas. Então, foi uma captura do hospedeiro. Temos aí as aves marinhas, elas compartilham o habitat com baleias, e pode saltar um céstode, pode colonizar baleias, e depois de um processo evolutivo pode dar novas espécies. Mesmo neste caso, estamos falando mesmo de novas famílias e novos gêneros, tá? Acho que aqui errei. Bom, vamos continuar. Aqui temos também a possibilidade análoga ao caso anterior, no caso onde temos aqui uma captura do hospedeiro, mas o hospedeiro original desaparece, o parásito original desaparece, tá? Bom, não sei se ficou claro, porque aqui temos aí muita informação em pouco tempo, mas a ideia é que temos aí muitos processos que podem acontecer com frequências distintas, dependendo também do tipo de parásito hospedeiro que você esteja estudando, ou mesmo do tipo de sistema. Estamos falando de plantas e polinizadores, aí podem ocorrer muitas coisas distintas. Em alguns casos pode ser mais comum um tipo de evento, em outros casos pode ser mais comum outro tipo de evento. Então, podemos aí bagunçar muito as relações. Eu também, como eu disse antes, estas ideias também podemos traduzir ou transponer a outros sistemas. Por exemplo, as pessoas que estão aí estudando filogênias obtidas com diferentes genes, raramente as filogênias coincidem, porque quando você faz uma filogênia baseada no ITS1 ou ITS2, os COIs ou qualquer gene, o que você está fazendo é reconstruir a história do gene, não a história do taxon. Simplesmente você espera que a história do gene é a história, ou reflecta mais ou menos a história do taxon. E agora o que a gente tenta fazer normalmente é combinar aí diferentes informações de diferentes genes para ter uma filogenia mais robusta, mais crível. Então é importante, quando você tem diferentes filogênias obtidas com distintos genes, é importante comparar os padrões. E mesmo podemos aplicar, neste caso, podemos aplicar as mesmas ferramentas que aplicamos no estudo de parásitos hospedeiros. Tá? Então, assim podemos resolver conflitos ou discrepâncias, por exemplo, quando você está comparando genes nucleares com genes mitocondriais ou genes de cloroplasto, como eu falarei mais tarde quando eu falo das orquídeas. Outro contexto interessante que você pode usar as mesmas ferramentas é o caso da biogeografia histórica. Neste caso, você pode ter uma filogênia dos taxons, que neste caso os peixes, aí, os cíclidos, e também pode reconstruir
a separação das áreas geográficas. Historicamente pode reconstruir, então pode também fazer uma estrutura arbórea, onde vai aí, neste ano a África se separou de Madagascar, então tem aqui África, aqui tem Madagascar, então é mais ou menos como exatamente como uma filogenia, então você também pode utilizar este tipo de técnicas. Bom, aqui temos, eu defini mais ou menos a filogenia, então temos aí o problema, as ideias. O que podemos fazer? Não? Temos duas possibilidades. Não? Se você vai à literatura, busca no Google, ou busca qualquer ferramenta, encontrará mais ou menos encontrará muitos métodos, mas podemos classificar os métodos em dois tipos. Os métodos baseados em eventos, e depois falarei dos métodos baseados em distâncias. Eu vejo, assim, contemplo os métodos baseados em eventos, é um problema parecido a, esta é uma palavra difícil em português, engenharia inversa, tá? Uma palavra difícil para os espanhóis. Engenharia inversa. Isso quando você trabalha no Adidas, quer ver como o Nike está fazendo os tênis, você vai à loja, compra, leva para o laboratório, começa aí a desmontar o sapato aí para ver exatamente o que a Nike está fazendo, tá? Porque assim você também pode ter ideias novas, a engenharia inversa. Mais ou menos poderia ser assim, você tem aí os sapatos são aí as filogênias, então você tenta aí de desligar ou não gordiano, tenta aí desligar para ver o que aconteceu. Aí isso é complicado. Então, o que fazem estes métodos é assignar custos aos eventos. Eu apresentei para vocês aí uma lista, não, de eventos distintos. Então você pode pensar a priori que eventos são mais custosos, que eventos são mais fáceis de acontecer. Pode pensar coespeciação. Normalmente estes programas assumem que coespeciação é o mais fácil, é a regra geral, então normalmente por defeito eles assinam um custo zero. E depois pode é asignar? Não é asignar. É assignar? Não. Aí, marcar ou... Bom, podem marcar aí custos distintos. Por exemplo, pode pensar que captura do hospedeiro é muito difícil, então você dá um custo aí de 3. Tá? Duplicação dá um custo aí de 2. Isso aí é um pouco arbitrário, então aí começa aí um pouco a crítica, não? Estes métodos, porque você dá os custos segundo a sua ideia, a bibliografia, o que você considera, tá? Mas inicialmente a filosofia é assignar custos distintos. E depois tenta aí dar de comer ao programa e os dados, e o programa começa aí a trabalhar heuristicamente para tentar de buscar a soluções mais econômicas. Vou apresentar aí um exemplo. O programa que mais utilizado é conhecido como Jane. Aqui temos um exemplo. Temos aqui o vermelho é a filogênia do hospedeiro e o azul é a filogênia do parásito. Imaginemos que estes são padrões reais. Você pode ver realmente, se compara a parte direita e a parte esquerda, pode ver que realmente a filogênia do parásito é a mesma. É a mesma. O único está arranjado de maneira distinta, mas é a mesma. Mas a explicação da associação é distinta. Neste caso, aqui explicamos primeiro
aconteceu uma duplicação, depois uma coespeciação. E aqui uma pérdida. Aqui temos pérdida também. Outra maneira de explicar o relacionamento é primeiro uma coespeciação, aqui pérdida, aqui uma captura do hospedeiro. E aqui temos os custos que o pesquisador deu a cada um dos eventos. Então, o programa o que tenta realmente é buscar aí heuristicamente, vai buscando as diferentes possibilidades. Aqui temos duas possibilidades diferentes. Quando temos aí filogênias muito grandonas, aí temos aí um monte aí, não? Que por isso eu tenho o meu aluno de doutorado está trabalhando com isto e às vezes demora aí por mesmo meses, hein? Pode estar aí dois meses aí analisando todas as possibilidades. Mas ao final temos, para cada possibilidade, temos aqui um custo e nós normalmente aceitaremos as possibilidades com custos mais baixos como as possibilidades mais prováveis que explicam o padrão cofilogenético. Tá? Então, estes métodos têm muitas vantagens. Não? A primeira é intelectual, porque realmente dá para você uma explicação aí de todas as coisas como passaram, aí está tentando reconstruir o passado e você fica muito confortável, né? Porque está aí explicando, aí, mira, aqui tivemos aqui uma duplicação e depois aqui captura do hospedeiro, fica muito legal aqui meus dados. Aqui temos, este é um exemplo real do nosso laboratório. Estes são peixes conhecidos aqui no Brasil como tainhas. Na Europa temos muita diversidade deles. Temos aí dois gêneros, Lisa e Mugil. Então temos diferentes espécies. Então, em preto está a filogênia dos peixes. E aqui temos um gênero aí de monogênia e Oligophorus, tem também muitas espécies, então a filogênia em azul. E aqui tínhamos aí uma solução com um custo de 12, era a melhor solução, aí temos uma explicação dos dois padrões da associação. Mas também tem desvantagens, não? Porque a primeira desvantagem realmente é que os custos são arbitrários. Se você cambia, realmente o que a gente faz na realidade é combinar aí, provar diferentes custos. Então por isso também demora muitas análises. E você também tenta aí modificar os dados para concordar aí com o que você espera. E não temos aí filosoficamente o que chamamos de possibilidade de falsificar a sua hipótese. Né? Temos uma hipótese, não temos uma resposta, a minha hipótese é verdadeira ou é falsa. E estes métodos não dão essa resposta, né? Não é verdadeiro ou é falso. Simplesmente dão uma hipótese, mas não diz mais nada. Tá? Depois, como eu comentei, diferentes possibilidades, muitas vezes, às vezes pode dar lugar a muitas respostas distintas, pode ser complicado, pode ser difícil de realmente chegar a uma conclusão definitiva. Bom, isto é mais técnico, mas tem aí alguns eventos que, por exemplo, o Jane está considerando de maneira adequada, então, às vezes, bom, fica mais ou menos. Mas sempre estamos aí suspeitando, não, dos resultados. E também, muitas vezes, as soluções podem ser irreais, porque, neste caso concreto, nós conhecemos o sistema. Aqui, nesta solução, que eu apresentei para vocês antes,
Temos aqui os ligoforos presentes na lisa hematoquila. Está dizendo que a origem foi uma captura do hospedeiro a partir de ligoforos que estavam presentes no mugilcephalus. Mas isso é impossível. Isso é impossível porque nós sabemos que a lisa hematoquila é um hospedeiro introduzido de origem asiático. Foi introduzido pelos soviéticos no Mar Negro. Eles decidiram aí de começar a aquicultura aí no Mar Negro e tal. E trouxeram aí a lisa hematoquila. E agora temos lisa hematoquila no Mar Negro aí, populações enormes, tá? E nós sabemos também que esses parásitos estão presentes na área original. E os parásitos aqui do mugilcephalus são parásitos do Mediterrâneo. Então é impossível que fora uma captura. Os ancestros destes parásitos mediterrâneos não podem ser os ancestros de parásitos asiáticos que ficam muito, muito, muito longe da área original. Tá? Então, se não consideramos toda a informação possível, podemos chegar a conclusões erradas com estes métodos. Estou falando muito? Não. Segunda possibilidade é usar métodos baseados em distâncias. Eu chamo isso o partido dos alexandrinos. Não tentam aí desfazer o nó gordiano, mas eles curtam, não? A lenda do Alexandre o Grande, não sei se conhecem. O cara aí chegou aí ao templo, não? Tinha aí o nó, tirou aí a espada e cortou, tá? Então, os métodos baseados em distância são, eu chamo o partido dos alexandrinos. Eu sou do partido dos alexandrinos. Votem por mim nas próximas eleições. Então, o que fazem estes métodos é calcular distâncias entre os taxons de interesse. Por isso, tem aqui duas matrizes de distâncias. Isto pode ser os hospedeiros e aqui os parásitos. Realmente, uma vantagem é que não precisamos mesmo de ter uma filogenia. Se dá com uma matriz. Com matrizes de distâncias dá para fazer o método. Não mesmo precisamos de reconstruir filogeneticamente as relações. Podemos, e também dá para comparar e identificar quais são os relacionamentos mais congruentes ou mais incongruentes. Como vou falar do Paco, depois podemos aprofundir um pouco sobre esta ideia. Por isso aqui realmente fiz aqui uma análise, não, das vantagens e desvantagens. Vantagens, eu disse que não precisamos filogênias. Podemos usar filogênias muito grandes em um tempo razoável. Ao final, temos aí um estatístico, temos aí um valor de P que podemos dizer se a hipótese nula é verdadeira ou falsa, então sim que é falsificável. E também podemos, não vou explicar, mas no caso dos métodos baseados em eventos, você está supondo que a filogenia é verdadeira. Mas sempre você sabe que temos aí alguns nós da filogenia que não têm um suporte grande. Então, neste caso, sim, podemos considerar a incertidumbre filogenética. E assim podemos ter conta desse fator. O problema é que muitas vezes simplesmente você fica sabendo se as filogenias são congruentes ou não, mas não dá muita informação mais.
não pode estabelecer uma relação clara entre o análise e os eventos dos que eu falei antes, tá? Então, por isso, normalmente eu aconselho usar os dois métodos no mesmo problema e comparar. Aqui temos vários métodos. Mais utilizado até agora foi o Parafit, que realmente foi uma generalização de uma análise que desenvolveu o professor Legendre, que é uma vaca sagrada da ecologia numérica, baseado no problema das quatro esquinas. Sim. Problema das quatro esquinas, problema clássico de ecologia, mas não vou comentar. Depois temos aqui outros métodos, e aqui está o Paquinho, que é o meu método, que eu desenvolvi, está baseado no análise Procrustor, cada vez é mais usado. Fiquei muito feliz, porque cada vez tem aí mais papers que estão usando o método. O Paco usa Procrustor's approach to curve phylogeny, esse é o Paco. Tá? Usa análise Procrustor. Procrustor foi um grego, foi um ladrão grego que fazia coisas muito ruins com as vítimas. Tinha aí uma cama, se a vítima era muito comprida, ele cortava as pernas, não? E acostava na cama. E se a vítima era um baixinho, então ele estirava aí para... Sim, por isso se chama Procrustor, porque a ideia é um pouco aí como ajustar duas configurações diferentes, tá? E aqui normalmente temos o diagrama típico, não, que você encontra na Wikipedia aí para explicar, mas realmente, se você, neste caso, temos aí um espaço em duas dimensões, temos duas observações, tá? Por ser mais concreto, vamos imaginar, por exemplo, que você está examinando a morfologia das salas de um pernilongo. Então, você tem vários pernilongos na sua amostra. Então, normalmente, o que faz é observa a ala no microscópio, põe aí uns pontinhos, que se chamam landmarks, tá? Põe aí uns landmarks, que são equivalentes em todas as alas. Asas, perdão. Tá? São equivalentes em todas as asas, tá? Estão seguindo? Então, na vida real, realmente você marca muito mais pontos. Vamos imaginar que na asa dá para marcar 3 pontos, tá? 3 pontos aí. Então, esse é o triângulo, tá? E você dibuja no papel, porque tem aí o pernilongo no microscópio, dibuja no papel e faz aí um triângulo. Então, cambia aí o pernilongo, não? Tira outro, aí, mira e tal, e faz o dibujo, tá? Então, claro, o primeiro é que a orientação do papel pode variar. Mas, sim, isso está aí, isso está ao final. Bom. Mas aqui temos a amostra 1 e aqui temos a amostra 2. O primeiro que faz o análise Procrustor é eliminar o efeito do tamanho. Neste caso concreto do Paco não é tão importante, mas no caso de morfologia é interessante porque são técnicas que permitem separar, quando você está comparando morfologias distintas, permitem separar o efeito do tamanho do efeito da forma. Então, para você ficar unicamente com o efeito da forma, elimina o efeito do tamanho. Então, as duas configurações estão à mesma escala. Por isso aí fica mais ou menos do mesmo tamanho. Depois o que faz é achar o ponto geométrico da configuração
e superpõe os dois, que é aí o quadrinho, terceiro quadrinho, e finalmente, como eu disse, a orientação pode variar, a orientação do papel, então ele vai girando até que obtém a superposição óptima. E assim você pode comparar, porque se você calcula as distâncias entre os pontos equivalentes, pode medir de alguma maneira até que ponto as duas formas são parecidas. Então, se as distâncias entre os pontos são muito compridas, então são formas, as asas, os dois pernilongos são muito distintos. Mas se os pontos coincidem bastante, então tem aí, assim você pode calcular residuais. Tem aí um estadístico final, que é a soma dos residuais ao quadrado, que dá realmente uma medida de proximidade morfológica. Então, eu tinha aí uma aluna de doutorado que estava trabalhando justamente com técnicas de morfometria geométrica. Eu conhecia o trabalho de Legendre e decidi aí combinar as duas coisas. Então, eu copiei o Legendre e depois copiei o Legendre até aqui, copiei o Legendre e depois copiei o outro assim. Fiquei as duas coisas juntas e temos aqui uma técnica nova. Então, mais ou menos, a ideia era, se temos duas filogênias de hospedeiros e parásitos, primeiro a gente calcula as distâncias genéticas ou patrísticas ou algum tipo de distância, e depois converte essas distâncias numa configuração espacial. Neste caso, a configuração é muito mais complicada, porque o exemplo era no espaço de duas dimensões. Neste caso, é um hiperespaço, aí um espaço de muitas dimensões, mas a base é a mesma. É pegar as duas configurações e colocar, alinhar, girar e procurar a coincidência óptima, tá? Mais ou menos. Para fazer isso, aplicamos a análise de coordenadas principais. Até aqui era o que o Legendre fazia. E depois também precisamos de uma matriz binária que indica as presenças e ausências ou as associações entre parásitos e hospedeiros. Então, é muito fácil de fazer, porque neste caso temos aqui o hospedeiro A. O hospedeiro A tem o parásito A minúscula e o C. Então, você aqui coloca 1 aqui, 0, porque o B não está presente no hospedeiro A, 1, 0 e 0, tá? Assim vai você, assim é fácil, tá? É bastante fácil de fazer. O problema era que para você superponer, você aplicar aí o análise por custo, você precisa realmente de ter exatamente o mesmo número de pontos. Estamos aí trabalhando com triângulos. No caso anterior, precisava 3 pontos. Se você quer comparar, precisa sempre 3 pontos. Neste caso, você precisa sempre o mesmo número. Você precisa o mesmo número de pontos no caso dos hospedeiros, o mesmo número no caso dos parásitos. Então, era o fator que atrapalhava realmente o progresso. Como fazer, não? Como fazer agora? Então, eu pensei, vou tentar simplesmente duplicar. Neste caso, eu simplesmente duplico aqui. Então, a ideia é, se passamos do passo aqui 1 ao passo 3, vocês podem ver aqui, temos o hospedeiro A, que está relacionado com o parásito A, e aqui dupliquei o hospedeiro A para o relacionar com o parásito C. Então, assim duplicamos, e também podemos duplicar, estamos duplicando as filas, mas também podemos duplicar as colunas. Que é o caso aqui de C, também fiz assim.
C está relacionado com o C ou com o A. Então, o C ou A, C, C, C. Então, parece aí a loja holandesa, não? C e A. Mas, vocês então, o que eu fiz foi duplicar. Então, ao final, tinha aí as matrizes de coordenadas eram exatamente iguais e dava, portanto, para superponer e aplicar o procusto. E ao final, a gente pode calcular a soma dos residuais e obter um valor aqui dos residuais. Aqui temos o exemplo anterior dos gophers e os seus piolhos. Se você faz ou aplica o método Paco, obtém aí um valor dos residuais ao quadrado, que é este daqui. E depois você pode bagunçar aí aleatoriamente, bagunça as associações, começa aí com a matriz binária que tínhamos antes. Você aí bagunça e faz o análise, repete o análise 1000 vezes, 10.000 vezes, assim, tá? Então aqui tem os residuais que é a distribuição dos residuais que você obtém nas 1000 vezes ou 10.000 vezes. E assim pode ver até que ponto é provável que o padrão que você observa é aleatório. E vemos aqui que realmente é muito difícil que este padrão seja aleatório. É muito improvável porque fica muito longe da distribuição que fizemos aleatoriamente. Então, sim que podemos usar aí um valor de P que, de alguma maneira, está dizendo se o relacionamento das filogênias é real ou não. E assim podemos... Bom, aqui, este é um... Não sei se a gente está cansada de... Vamos continuar. O Paco também tem a propriedade que é um método assimétrico, que essa era uma propriedade nova comparada com os métodos anteriores, porque no caso, por exemplo, do parafit de Legendre, você pode cambiar os dados de parásitos com os dados dos hospedeiros, pode virar e obter exatamente o mesmo resultado. Mas neste caso não, porque um análise pro-cluster, nesta modalidade de pro-clusters, o que você faz é, você usa a configuração de hospedeiros como referência e tenta ajustar a configuração espacial dos parasitos. Então, é um método assimétrico. Se você cambia a filogênia, não tem o mesmo resultado. E isso fica com mais... Concorda mais com a ideia de que realmente são os hospedeiros os que estão influindo a evolução dos parásitos. Talvez no caso dos polinizadores, seria melhor aplicar o método simétrico. Mas agora que desenvolvimos o método no pacote de R, também temos um procluster simétrico. Assim, o usuário pode elegir qual é a melhor opção. Mas originariamente era um método assimétrico. E depois tem aí umas grafiquinhas aí muito bonitas que você pode enviar diretamente aí para revistas sem modificar muito. E pode aqui avaliar a contribuição de cada uma dessas associações. E também pode avaliar estatisticamente, porque o que pode fazer é repetir o análise tirando uma das associações e observando como cambiam os padrões. Então, quando cambia muito, então o que está dizendo é que essa associação é bastante congruente. Tá? Se não cambia... Não, como era? Se cambia muito, essa associação é incongruente, porque está aí como aumentando muito o residual. Tá? Não, como era? Bueno. Lê no meu artículo.
Não, vamos ver. Vamos ver. O primeiro é que, como eu dizia que... Bom, podemos ir aqui. Isto mais ou menos corresponde a isto. Então, você tem aqui pontos equivalentes e você compara o residual individual, não? Entre cada ponto. E o estatístico final é a suma dos residuais ao quadrado. No contexto do Paco, temos aqui... como eram flechas em português? Não me acordo. Flechas? As flechas ligam os pontos equivalentes. Então, as flechas compridas indicam que a associação é incongruente. As flechas pequenininhas estão mais ou menos indicando que são congruentes filogeneticamente. Então, você também pode representar cada residual para cada um das associações. Então, assim, pode identificar aqui quais das associações contribuem mais à congruência e quais menos. E também podemos calcular as barras de erro simplesmente tirando uma das associações e repetindo várias vezes. Então você vai calculando qual é o residual associado à associação. Então ao final poder calcular. Eu utilizei um jackknife para calcular a estimação da barra de erro, tá? Mais ou menos, fica assim. Se vocês querem mais detalhes, eu posso explicar melhor. Mas acho que talvez para os alunos assim pode ser um pouco aí chateado aí se começou aí a entrar tecnicamente. Agora é disponível, temos a disponibilidade como um pacote oficial de R que ficou muito bacana, porque agora é ainda mais fácil de usar. O programa foi aplicado muitos é pretencioso, bastantes estudos. A lista não está atualizada, não tive tempo para, então as referências não incluem os últimos estudos, mas podem conferir que realmente a gente está usando o Paco aí, estão interessados, utilizam o meu pacote. E como eu disse também, deu também para analisar quando temos conflitos entre filogênias derivadas de genes diferentes. No caso das orquídeas, é possível tirar filogênias baseadas em genes nucleares e em genes do citoplasma. A questão é que muitas vezes temos hibridação, e isso faz que tenhamos conflitos nas filogênias. Então, para detectar, nós usamos análise Paco. Fizemos aí um artigo que ficou muito interessante no Systematic Biology. Foi um cara colombiano que me invitou a participar e fiquei muito feliz. Então, para concluir, não cansar, eu estou cansado realmente de falar tanto. Não sei realmente se estou aborrecendo vocês ou não. Às vezes eu fico com mala consciência. Então, para terminar, as coisas para o futuro. A ideia... Bom, podemos tentar combinar em um método assim, unificador, fazer alguma coisa assim, mas realmente eu não estou trabalhando nisso. Eu estou mais na ideia de analisar melhor a contribuição das associações ao padrão final e tentar aí de encontrar, porque aqui
podemos analisar individualmente as associações, mas eu gostaria de usar as agrupações de associações para ver exatamente que parte das filogênias são mais congruentes e que partes são menos. Normalmente estou trabalhando nisso, tentando escrever o artigo, mas estou aí viajando, fazendo coisas e está aí um pouco atrasado, mas finalmente acabarei publicando, com certeza. Bom, muito obrigado pela sua paciência e se vocês precisar qualquer tipo de... Se a piada é divertida, podem rir. Obrigado. Traduziu o último slide, traduziu, né? Muito obrigado. Mas aí fica aberta perguntas. Tem alguma dúvida? Quer um microfone? Acho que não precisa, é que você está gravando. Não precisa não. Ah, é que ele está gravando. Parabéns. Está gravando. Ah, está gravando. Obrigado. Parabéns, tanto pelo conteúdo como pelo português. Surpreendente. Obrigado. Não tão difícil. Você sabe que é muito perto. Então, não, bem... O problema sempre é a confusão. Hein? Não, bem tranquilo mesmo. Pode ficar tranquilo em relação à língua também. Uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, não sei se você já empregou alguma vez o Paco, ou você leu alguma coisa, em alguma situação em que não deu significativo, por exemplo, e em que situação é essa? Porque daí eu acho que é algo muito interessante, né? Quer dizer, você tem uma filogenia por parte dos hospedeiros, mas os parasitas não acompanham. Aí o que explicaria essa falta de coerência? E talvez seja um caso interessante de ser explorado. Obrigado. Se a maioria, realmente a imensa maioria dos casos sí que dá significativo. Eu achei que era o inverso. Não. A maioria não dá. Não, a maioria dá significativo. Então tem aí uma señal coevolutiva, co-especiação. Eu só conheço um caso concreto que foi realmente para uma aluna de mestrado que ela fez aí um pequeno projeto. Então tiramos de filogênias já publicadas dos peixes borboleta, butterfly fishes, os seus parásitos, os monogeneas, era realmente incrível, porque ficavam aí associações em todas as direções do espaço, então não deu significativo. Então, qual é a explicação? Isso é interessante, porque estamos falando de peixes de arrecife de coral. E claro, neste caso era porque os parasitas são generalistas. Você encontra o mesmo parasita, encontra praticamente em todos os hospedeiros. Talvez seja essa. Então, sim, claro, mas por que são especialistas? Porque normalmente os monogeneos são especialistas. Por que concretamente nesse sistema são generalistas? Isso perguntei para a aluna, mas os alunos terminam o mestrado e obrigado, professor, e continuam a sua trajetória. Então, ficou aí. Não publicamos. Sim. Oi. É uma curiosidade não sobre o método estatístico, mas eu só queria saber se você fez algum estudo envolvendo hospedeiros intermediários. Em vez de comparar só 2 filogenias, compararia 3, 4. Não, eu tenho pensado, a ideia mais ou menos, não exatamente assim, mas eu também pensei, por exemplo, se você tem
um grupo aí de hospedeiros e fazer ao mesmo tempo monogeneia, digeneia. Então, como você diz, poder comparar 3, 4 filogênias. Ou, como você disse, neste caso seria o contrário, seria ter vários hospedeiros e o mesmo taxon de parasitos. Mais ou menos, porque aí tem... Eu não entendo muito de parasita, mas eu lembro que tem alguns que necessitam ter mais do que um hospedeiro ao longo da vida, né? Eu sei que há um método publicado para comparar várias filogênias, mas não tem sido muito usado, não sei porquê. Eu li assim por cima e não fiquei muito convencido. Sí que é verdade que é uma ideia interessante, mas agora mesmo não estou trabalhando nisso, mas talvez sí que dá para pensar, se poderia, porque no caso temos, além do Procustes tradicional, temos o Procustes generalizado, que permite precisamente comparar várias configurações juntas. Mas não é tão fácil porque precisamos também da matriz de relacionamento, matriz binária aí, que é unos e zeros. Então não ficava tão claro. A ideia é boa, precisa realmente um trabalho para... Legal, obrigado. Então. Vou passar aqui mais alguém. Professor, muito obrigado pela palestra, parabéns pelo português, realmente muito bom. Eu não sou da área, não conheço muito, mas me veio uma curiosidade. Quando você comentou da captura de hospedeiro, que você tem um peixe com um parasito e em algum momento esse parasito passa a parasitar outra espécie de peixe, por exemplo. Tá. É fácil você descobrir se isso se aconteceu devido a uma mutação do parasito ou, no caso, a introdução de uma outra espécie de peixe que daí ela trouxe o parasito junto com ela e esse parasito passou a capturar os outros hospedeiros que antigamente não tinham esse parasita. É fácil ver isso na análise, no output da análise, ou você precisa do histórico das introduções na área, algum tipo de informação? Claro, você precisamente está falando dos dois filtros que explicam a especiação nos parasitos, que é o filtro que podemos chamar de fisiológico e o filtro de encontro. Fisiológico é justamente porque a mutação genética que você está falando permitiria, então, o parásito utilizar fisiologicamente ou se adaptar fisiologicamente ao hospedeiro. A outra possibilidade é que o encontro, que não era possível antes, a barreira que estava aí, que não permitia, sume, então dá para colonizar. Normalmente, eu acho que com a história, análises genéticos normais, você poderia explicar, não, realmente não precisa usar estatística. Eu acho que é mais direito ir a história e também analisar geneticamente as populações no hospedeiro de origem e as populações no hospedeiro. Então, no caso, a introdução de espécie ela não causa muito problema para você traçar a filogenia de uma espécie de hospedeiro parasita. Não, claro, mas sim que você tem que ter em conta, porque, como eu expliquei, no caso de Lisa hematoquila, pode ficar totalmente, pode ser totalmente errado, se não sabe que foi um hospedeiro introduzido na área. Beleza. Oi? Desculpa, só complementar nesse sentido. Por exemplo, se você tiver certeza que um determinado parasita veio junto com uma espécie introduzida recentemente,
você pode pegar e tirar da análise, já que não faria sentido? Você pode eliminar da análise, por exemplo? Sim, claro. Ah, claro. Pode. Parabéns pela palestra. E parasitologia não é minha área, mas tipo assim, você tem um lago com 5 ou 6 espécies de hospedeiro. Aí você verifica o mesmo parasita em todos. Existe tipo um jeito de saber qual foi capturado por aquele parasita ou qual é o original? Acho que sim, mas claro, primeiro você precisa mais informação, precisa uma filogenia muito completa. Depois também tem a possibilidade que se você encontra um parásito em vários hospedeiros, uma possibilidade real é a captura, né, porque foram capturados, mas também outra possibilidade é a falta de duplicação. Que os hospedeiros duplicaram e o parasita ficou o mesmo. Se tem também extinções aí inseridas aí, pode realmente ter aí um padrão complicado. Mas se pode tentar, depende muito da qualidade dos dados. Sim. Uma coisa que eu gosto muito do Brasil é que os estudantes perguntam. Os espanhóis não perguntam. Eles ficam calados o tempo todo. Estão aí. Parabéns, professor. Todo mundo já comentou, mas foi muito informativo e achei muito didática a exposição também. Obrigado. Mas eu achei, assim, na minha cabeça aqui, que aquela coespeciação deve ser um evento mais raro desses todos aí. Eu estou achando isso porque precisaria de um compasso entre a taxa de especiação de parasita e hospedeiro. As suas análises têm revelado isso? Porque não. A taxa de especiação de parasitas se dá na mesma taxa de especiação de hospedeiros? Claro. Normalmente, eu diria que não. Não. A taxa de especiação é mais alta, normalmente no caso dos parasitos. Mas, não sei se é... Essas análises com marcadores moleculares aí, em que a gente pode determinar o tempo de especiação, isso não tem jeito de aceitar ou rejeitar isso? Sim. Realmente, o primeiro exemplo que eu mostrei dos gophers, tudo isso, que foi publicado em Science, realmente uma das perguntas que eles tentavam responder era isso. E a conclusão foi que a taxa de especiação dos piolhos era muito mais alta que o caso dos hospedeiros. Eu imaginei isso também. Mas nesse caso, claro, isso dá para muitas duplicações. Normalmente tem mais espécies de parásitos que de hospedeiros. A única maneira de arranjar isso é por duplicação. Bom, a única maneira também tem a captura de hospedeiro, mas nesse caso que estamos falando de taxas de especiação, isso origina duplicações. Então, porque eu fiquei pensando que a coespeciação no sentido estrito aí seria uma coisa realmente mais rara. Mas obrigado pela explicação. Mais alguma pergunta? Bom, então a gente agradece mais uma vez, né, professor Juan, pela palestra, pela presença aqui. O professor ainda vai ficar até amanhã aí, se alguém quiser depois também tirar algumas dúvidas, conversar, e depois também, né, a gente está sempre em contato, né, o professor é bem aberto à cooperação, a gente tem rendido bons frutos aí, né. Então, obrigado, professor. Obrigado. Obrigado.